Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 5, tratando-se de um culto de jovens. Eu gostaria de deixar uma palavra para esta mocidade abençoada que está aqui nesta noite. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14, nos diz a palavra do Senhor. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Podem assentar, meus irmãos. Como o pastor Isaac aqui mencionou, ali estamos em Prudentópolis com uma grande tarefa em nossos ombros, que é o departamento de missão e a mocidade da igreja. Dois departamentos, creio que um dos mais fáceis de administrar da igreja, né, pastor Isaac? Missão e mocidade. Mas nós sabemos que Deus, Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. E quando eu vi essa mocidade louvando ao Senhor, eu glorifiquei a Deus. E como eu trabalho com esses dois departamentos, meus irmãos, eu quero expressar um pouco aqui o meu sentimento. Quando eu entro numa igreja, eu vejo uma mocidade dessa abençoada louvando ao Senhor. Estou ligado ali na igreja ao departamento de missões, departamento da juventude, e eu sinto uma alegria tão grande dentro do meu coração quando eu vejo uma mocidade assim, louvando, engrandecendo ao Senhor. Mas por outro lado, me vem uma grande tristeza no meu coração, porque o Senhor me faz lembrar, meus irmãos, de muitos jovens que outrora estavam na casa de Deus e hoje em dia já não estão mais. Deus faz me recordar de grandes jovens que o Senhor tinha grandes planos na sua vida, que estavam outrora na casa do Pai, mas por algum motivo deixaram que os sonhos de Deus se concretizassem na sua vida. Mas o Senhor ainda me conforta quando diz que enquanto há fôlego, há esperança. E enquanto houver uma mocidade assim avivada, cheia do Espírito Santo, homens de Deus que pregam a palavra genuína e verdadeira, nós cremos que o Senhor ainda pode levantar mocidades, jovens, crianças, profetas na casa do Senhor, para ir atrás dessa mocidade que está desgarrada dos caminhos do Senhor. E eu quero trazer aos irmãos algo que eu trouxe, que eu estudei em casa e fiquei pensando: Senhor, está tão difícil, Senhor, hoje nós como líder de jovem, tentar manter a mocidade dentro da casa do Senhor Jesus, está tão complicado, meus irmãos. Eu acho que o departamento mais difícil, irmão, de você se trabalhar na igreja, é o departamento de jovens, mas também é um departamento de muita importância, porque ali estão sendo formados futuros pastores, futuros líderes de mocidades, futuros missionários, e o inimigo, ele vem tentando de todas as formas destruir os planos que o Senhor tem na vida deles. Mas muitas vezes nós, que começamos a pegar uma idade, começamos a pensar, mas essa mocidade hoje em dia não quer mais nada com Deus. Essa mocidade hoje em dia só quer saber de brincadeira. Essa mocidade só quer saber de divertimento. Mas eu lhes faço uma pergunta: será que todos nós aqui, quando tínhamos a idade desses jovens, estávamos na igreja? Estávamos adorando a Deus como eles estão? Meus irmãos, a juventude hoje, nesses dias que estamos vivendo, está passando por momentos difíceis, está passando por momentos muito difíceis, ao qual eles têm enfrentado grandes coisas que a mídia tem jogado na sua mente, que a escola tem ensinado, que as redes sociais têm ensinado, e muitas vezes os jovens não têm o apoio na sua casa, não têm o seu apoio no seu lar, e eles encontram refúgio na casa do Senhor. Eles encontram um refúgio, a paz na casa do Senhor. Por isso eu digo a esta igreja: orem por esses jovens,
Intercedam por esta mocidade. Talvez você tenha um filho que esteja afastado, mas creia, como eu disse, enquanto há vida, há esperança. Ore, interceda, busque a Deus, porque eu fico muito triste, irmãos, quando eu vejo um jovem desmotivado na casa do Senhor. Eu fico muito triste quando eu vejo um jovem que está separado das outras ovelhas. Infelizmente o inimigo tem tentado cegar, num sono espiritual, tem tentado cegar os jovens, dizendo para eles que lá no mundo a alegria é melhor do que na casa de Deus, que lá no mundo a diversão é melhor do que o batismo com o Espírito Santo, que lá no mundo os prazeres da carne é melhor do que os prazeres na casa do Pai. E eu quero trazer para os irmãos um alerta, que o inimigo tem lançado nos corações dos jovens, sob as redes sociais, tem lançado podridão na mente dos jovens, com os celulares, com a internet, com tudo que não presta. E o diabo ele tem achado brechas nos corações dos jovens, das crianças, dos adolescentes, através das redes sociais, dos celulares. É uma arma letal que tem adentrado o coração dos nossos filhos, que tem adentrado o coração de muitos dos nossos jovens, através dos celulares, das redes sociais. E infelizmente os jovens têm deixado essa porta aberta, e têm usado uma frase, que eu sempre alerto os meus jovens de Prudentópolis, a tal famosa frase: não dá nada. Meus irmãos, muitos estão brincando com a sua salvação, muitos estão brincando com o pecado, e infelizmente já não vemos mais a alegria do Espírito Santo envolver os nossos jovens na casa do Senhor. Já não vemos mais os nossos jovens curvados, chorando, buscando o batismo com o Espírito Santo na casa do Senhor. Há quanto tempo já não vemos mais um jovem sendo batizado com o Espírito Santo? Há quanto tempo não vemos mais um jovem derramando as suas lágrimas na casa do Pai? Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, irmão e irmã que aqui está. Será que a culpa é somente desses jovens que não estão buscando a Deus? Ou é culpa também muitas vezes de nós pais, de nós líderes, de nós que somos exemplos para eles? Meus irmãos, eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive na minha vida, e eu aprendi. Certa feita, pastor Antônio Carlos me concedeu a liderança da mocidade, e eu fui orar, falei: Senhor do céu, eu não sei liderar nem a minha casa, nem meus filhos, eu vou liderar a mocidade, o que eu faço, Jesus? E o Senhor disse para mim: meu filho, é simples, seguir a paz com todos e a santificação. Meus irmãos, eu comecei a me aproximar daquela mocidade, eu comecei a me aproximar dos jovens, comecei a ouvir eles, porque é fácil nós julgar, é fácil nós lançar no fogo, mas é difícil nós ouvir as suas causas. E ali nós estávamos com uma mocidade arrebentada, uma mocidade que já não tinha mais o desejo de ir servir a Deus. Nós tínhamos o grupo, pastor, do grupo dos Cordeirinhos de Cristo, do Geração de Adoradores e da mocidade. Vocês acreditam que quando dava idade por geração passar para a mocidade, eles saíam da igreja que não queriam mais vir, porque não queriam entrar na mocidade? E nós vimos uma barreira muito grande, e ali nós conseguimos, irmãos, através da oração, através do diálogo, através de compreender e entender o que se passa na mente da juventude, e ali nós fomos ganhando esses jovens, e eu me alegrei muito, que nós pegamos essa mocidade com 15, 20 jovens no máximo se tinha, e de repente nós fomos entregar essa mocidade com mais de 60 jovens, mas a maioria deles batizado com o Espírito Santo, a maioria deles com compromisso com a casa do Senhor. Mas meus irmãos, nos dias que estamos vivendo, nós estamos vivendo numa geração que tem deixado as coisas celestiais um pouco de lado. Jovens, nos dias de hoje, têm grandes planos. Você vai conversar com um jovem hoje: quais são os teus planos, jovem? Eu quero me formar numa faculdade, eu quero ser um grande empresário bem sucedido, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. E você começa a notar que os projetos deles
são projetos materiais. Você não vê jovens falar assim: eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, eu quero ser um levita, eu quero ser um músico. Não, nós temos que tomar muito cuidado com isso, jovens. Nós estamos fazendo muitos planos, os nossos sentimentos estão voltados somente para o material, os nossos sonhos, os nossos projetos têm se voltado somente para aquilo que a traça, que a ferrugem toma de nós, mas muitas vezes não temos focado naquilo que o Senhor tem para nós, não temos focado, não temos nos conectado com aquilo que é do céu, e temos acabado, infelizmente, sendo tomado por o sono espiritual. O inimigo tem trazido aos jovens muitas coisas, muitos projetos, mas somente nesta terra, bastante projetos para esse mundo. Agora eu lhe faço uma pergunta, jovem: quais são os projetos que você tem para com o reino de Deus? Quais são os projetos que você tem para o teu chamado? Quais são as estratégias que você tem criado para cumprir o ID que Jesus te incumbiu? Porque os jovens de hoje em dia são uma arma poderosa nas escolas, são uma arma poderosa no meio desta juventude. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto muitos jovens dormindo dentro da igreja, dormindo o sono espiritual, deixando de lado todos os projetos. Eles têm projeto para tudo, tem projeto de carreira, tem projeto de casamento, tem projeto de casa, de formação secular, mas não tem projeto para as coisas de Deus. E nesta noite eu quero vos apresentar alguns jovens que dormiram o sono espiritual, e abordar, meus irmãos, alguns perigos que a mocidade hoje vive. Mas como assim, irmão Daniel? Como que dorme na igreja? Como que dorme na vida? Como que dorme o sono espiritual? Nós vemos um homem que está em Juízes, capítulo de número 16, Juízes 16, do versículo 19 e 20, que dormiu em meio ao perigo. Uma história bastante conhecida de vocês. Peço que o irmão Data Show coloque para nós, Juízes 16, do 19 ao 20. Um homem bastante conhecido, que dormiu em meio ao perigo. Nos diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse a ele: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo se despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Nós vemos um homem que possuía o Espírito do Senhor na sua vida, mas que se envolveu num dos grandes perigos de hoje, que também continua afastando os jovens da presença de Deus, que se chama paixão. Paixão pelo que, irmão Daniel? Paixão amorosa. Quantos jovens, meus irmãos, quantas moças puras na nossa igreja nós temos visto se relacionar com pessoas que não servem ao mesmo Deus. E nós vemos Sansão, que se relacionou com uma mulher, se deixou seduzir por uma jovem que não servia o mesmo Deus, por isso o iludiu. Julgo desigual. Hoje em dia os nossos jovens, em vez de influenciar as pessoas, são facilmente influenciados. O namoro cristão, o romance cristão, tem afastado muitos jovens da casa do Senhor. A primeira paixão que ele consegue, que ele conquista, que ele cria na sua mocidade, a primeira paixão que toma o seu coração, já é o motivo dele abandonar todos os seus projetos e seus sonhos da casa de Deus. Esquece para que foi chamado,
E assim aconteceu com esse homem, Sansão. Entregou-se às paixões. Eu quero dizer para você, jovem, nesta noite, você que tem um sonho de um dia ter uma pessoa ao teu lado, o melhor lugar para você procurar essa pessoa, sabe onde é? É de joelhos no chão, é de joelhos, é aos pés do Senhor Jesus, que Ele vai trazer uma pessoa temente a Deus, um servo do Senhor, que vai te tratar como você merece, que vai te dar uma família abençoada, que vai clamar ao mesmo Deus que você na hora da dificuldade. Ele vai levantar um servo de Deus para você, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Não vamos limitar o poder de Deus, nós limitamos o poder de Deus. Ah, irmão Daniel, mas eu gosto dos loirinhos. Peça para Deus um loirinho. Ah, irmão Daniel, eu gosto de um japonês. Peça para Deus um japonês, Ele vai te dar, Ele tem o poder. Mas primeiramente, peça que seja um servo e uma serva temente a Deus. Primeira coisa, nós vemos que Sansão dormiu em meio ao perigo. Então eu digo para você, jovem, não durma em meio ao perigo, busque a Deus. Outro jovem, outro homem que dormiu no sono espiritual, Jonas, capítulo de número 1, versículo 4 e 5. E vou alertar-los de mais um perigo. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 4 e número 5. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido no porão, e se deitado, e dormia profundamente. Meus irmãos, nós vemos que Jonas não estava nem um pouco interessado com a sua missão. Tentou fugir para outro lado, foi parar numa embarcação e dormindo tranquilamente no porão da embarcação. E nós vemos que os seus companheiros de viagem, os seus amigos de viagem, olharam, pensaram, mas o que está acontecendo aqui? Ah, é Jonas. E o que fizeram com Jonas? Jogaram dentro da água. Que isso nos traz hoje para a juventude? Juventude, cuidado com as suas amizades. Muitos não estão ao seu lado pelo que você é, mas sim por aquilo que você pode proporcionar a eles. Temos que ter cuidado com os nossos amigos, porque nos momentos mais difíceis, eles podem te lançar no mar, podem deixar você lá. Meus irmãos, não podemos nos esquecer que o nosso fiel amigo é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Talvez você pode pensar, mas irmão, aí você se enganou, porque eu não tenho amigo nenhum. Você está errado. O teu amigo é o Espírito Santo, que tem te guardado e te protegido. O teu amigo é Jesus de Nazaré. Esse é teu amigo fiel, que nunca vai te abandonar, que nunca vai te decepcionar. Mas muitas vezes nós deixamos de lado a nossa missão e falamos, não, eu tenho bastante tempo ainda. Eu vejo ali na nossa mocidade que às vezes a gente faz a escala e lança para os jovens a escala. Meu Deus do céu, acho que esse problema é só lá, né? Graças a Deus. Às vezes fala assim, pois é, irmão, mas eu tenho vergonha, irmão, de falar em público. Eu tenho vergonha, irmão, de cantar o hino da harpa. Tá bom, irmão, beleza, tem vergonha, ótimo. Dali a pouco você chega em casa, vai dar uma olhadinha nas suas redes sociais, fazendo tutorial no YouTube. Daí não tem vergonha, fazendo live, fazendo vídeos, mostrando no TikTok. Daí para isso não tem vergonha, mas para subir e cantar o hino da harpa, número 15, irmão, não tem coragem. Meu Deus, meu Deus, estamos deixando de lado a missão que o Senhor nos deixou, mocidade do Senhor Jesus,
Vocês foram chamados para fazer a diferença no meio de uma sociedade pecaminosa. Quantos jovens hoje estão sofrendo de depressão, quantos jovens hoje estão no hospital, estão nas drogas, precisando de uma palavra que só você tem porque o Espírito Santo te concede. E que você tem feito com o teu chamado, com o que você tem ocupado o seu tempo. Meu Deus, meus irmãos, outro grande perigo, primeiro que eu disse, né? As paixões do mundo. O segundo, as amizades. E agora o terceiro, Marcos 14, 41. Por que muitos jovens hoje estão dormindo? Marcos 14, 41 diz assim: e voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansarei, basta chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus, nesta passagem, havia avisado os seus discípulos que eles passariam por uma noite difícil, e disse para eles: viu, eu vou orar, vigiem, orem. E o que aconteceu? Foram dormir, não oraram. Hoje, meus irmãos, é mais fácil nós ver a mula falar do que nós ver um jovem num culto de oração. É triste, é complicado. Meus irmãos, nossos jovens estão vivendo agora no momento de decisão. Nós vemos esses discípulos que eu acabei de falar, na hora de oração, estavam dormindo. Pai, mãe, se o teu filho, o jovem que você tem na casa, não vê você orando, como que ele vai orar? Se ele não vê você consagrando, como que ele vai consagrar? Como? Você é o exemplo, meu irmão, dentro do teu lar. E o último jovem que eu quero trazer para os irmãos aqui, e esse é o que mais me preocupa. Atos capítulo de número 20, versículo de número 9. Atos 29. Atos 29 diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Meus irmãos, esse jovem estava vendo um dos maiores pregadores, que era Paulo. Estava numa igreja abençoada. Mas esse jovem, meus irmãos, encontrava-se num estado em que muitos dos nossos jovens hoje se encontram. Sabe onde é? Em cima da janela, ou seja, em cima do muro. Não tomaram uma decisão, estão com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Mas eu quero vos alertar, se aqui ainda tem, ou tem algum jovem que ainda não tomou uma decisão para com Cristo, não perca seu tempo. Nós estamos vivendo tempos difíceis de pandemia, que somente o Senhor Jesus pode nos guardar, meus irmãos. Somente você acha que uma máscara, um álcool em gel vai nos proteger? Temos que nos cuidar, mas se não é a misericórdia do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas da nossa casa, não tem, meus irmãos. É só a misericórdia de Deus para nos guardar. Estamos vivendo tempos, meus irmãos, de muitos jovens que não querem ter um compromisso 100% com Deus. Jovens que só têm compromisso com a casa de Deus somente no sábado, no culto da mocidade e no domingo. De segunda a sexta tem compromisso com o mundo. Não é isso que Deus quer. Deus não morreu a metade por você, Deus morreu por completo. Jesus morreu por completo, Ele se integrou por completo por você. Eu quero dizer para você, faça uma retrospectiva da onde o Senhor te tirou, dos livramentos que Ele te deu. Você é escolhido desde o ventre materno para fazer uma grande obra, não para ficar brincando aí fora. Você foi separado, você foi escolhido. Para onde você passar, no meio dos teus colegas, eles veem a diferença.
Quantos jovens, meus irmãos, que estão perdendo a identidade cristã. Eu sempre digo lá em Prudentópolis que nós temos os famosos jovens 007, né? Os agentes secretos, ninguém sabe quem que ele é. Ninguém sabe quem ele é. Se ele é crente, se ele é católico, se ele é macumbeiro, o que ele é, ninguém sabe. O jovem chuchu, né? Pega gosto de tudo. Está na rodinha do outro ali, fala besteira, faz piadinha, faz tudo, pega gosto do outro. Nós temos que ter uma identidade. Nós temos que influenciar esta sociedade, não sermos influenciados, meus irmãos. No seu trabalho você tem que influenciar. Eu sei que são muitas paixões que nós temos, né? Muitos desejos, muitas atrações nesse mundo. Quantas atrações nós temos nessa terra, né? Meu Deus! Mas eu quero dizer para você, tudo isso é passageiro. Não desperdice a tua salvação. Não perca aquilo que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. O Senhor, Ele está aqui nesta noite. E Ele me trouxe aqui hoje para falar sobre um despertamento sincero, uma comunhão sincera com Deus. Você pode viver daqui para frente 30, 40, 50 anos de crente. Você pode ser um dizimista fiel, mas se você não tiver uma comunhão verdadeira com Deus, isso nada te adianta. Se você não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, isso nada te adianta. Deus, Ele quer os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aonde está a tua verdade? Nós podemos esconder muitas coisas do nosso pastor, nós podemos esconder muitas coisas dos nossos pais, nós podemos esconder muitas coisas da nossa mãe, mas nós não podemos esconder do nosso Deus. Estamos vivendo uma geração que está envolvida, meus irmãos, com algo muito pesado, que vai levar muita gente para o inferno, que se chama pornografia na internet. Porque hoje nós temos uma ferramenta que pode ser usada tanto para a bênção como maldição. Jovem, isso aqui pode levar você para o inferno. Desperta, tu que dormes. É muito importante falar isso, meus irmãos. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O Senhor tem se agradado com aquilo que você tem visto nesse aparelhinho? O Senhor tem se agradado com as tuas conversas nesse aparelhinho, jovem? Nós não estamos vivendo mais o tempo de se preparar, não. Meus irmãos, o tempo de se preparar já passou. Nós já devemos estar preparados, porque o Senhor está às portas para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Não é tempo de brincarmos de ser crentes, é tempo de nós olharmos para a cruz do Calvário e somente agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, ó Pai, usa-me, Senhor. Somos falhos, meus irmãos, somos falhos, pecadores, pecamos diariamente, mas nós temos uma certeza que junto ao Pai nós temos um advogado que intercede por nós, e Ele está aqui nesta noite para interceder por mim e por você. Como eu disse, o Senhor, Ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos, juventude do Senhor, estar atento, estar ligados com o Senhor Jesus, porque esse mundo de podridão, esse mundo de pecado, tem tentado influenciar muitas vidas, tem tentado te influenciar com o modismo, tem tentado te influenciar com a tecnologia, tem tentado te influenciar com todas essas mídias que não agradam ao Senhor. Mas eu digo para você, não perca a tua salvação, busque a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena buscar o batismo com o Espírito Santo. Você vai ver que cada sementinha de oração,
Cada sementinha que você planta num culto de jovens, cada sementinha que você planta num culto de missão, cada sementinha que você planta num culto de domingo, numa escola dominical, você vai ver germinar lá na frente e você vai colhê-la. Eu tinha um grande desejo de pregar a palavra de Deus, e eu cheguei na nossa igreja, tudo envergonhado, e vi aqueles jovens pregando, vi o pastor pregando, e falei: Jesus, como que eu vou pregar? Como que eu posso fazer para falar das tuas maravilhas? O Senhor falou para mim: comece pela mocidade, porque é na mocidade que nós desenvolvemos os nossos talentos, é na mocidade que nós aprendemos a lutar, é dentro da mocidade que nós vamos começar a ter intimidades com o Senhor, é dentro da mocidade que nós vamos perder a vergonha de usar um púlpito, usar um microfone, é dentro da mocidade que você vai aprender a trabalhar em grupo, é dentro da mocidade que você vai aprender a servir ao teu pastor, ao teu líder, é dentro da mocidade que você vai aprender a ser submisso, é dentro da mocidade que você vai aprender como se serve a Deus. Então, jovem, você que ainda não faz parte desta mocidade que eu vi louvar a Deus, tome uma atitude, desperta do sono, não fique em cima da janela como estava Eutico, porque de uma hora para outra você pode cair num sono profundo e morrer, de uma hora para outra você pode cair num grande sono e ser tarde demais. Você pai, você mãe que está aqui hoje, talvez tenha um filho que esteja afastado dos caminhos do Senhor, eu digo para você: não perca as esperanças. Deus, Ele é fiel e justo. Deus, Ele é um Deus tremendo, um Deus de detalhes, meus irmãos. Eu poderia ficar aqui até de madrugada contando quantas coisas o Senhor fez na minha vida, desde quando eu tinha meus 6, 7 anos. Mas eu vim dizer a você que ainda há esperança para a tua vida. Talvez a sociedade pode não estar mais acreditando em você, talvez os teus familiares podem não estar acreditando em você, jovem, mas eu digo para você, Deus, como eu disse aqui, Ele não escolhe os capacitados, não, Ele capacita os seus escolhidos. É Ele que escolhe, é Ele que liberta, é Ele que levanta, e Deus conta com você para uma grande obra. Você pai, você mãe, não desista de orar pelo teu filho. Mas irmão, minha filha, meu filho está muito rebelde, tem hora que me dá vontade de sentar-lhe a mão no ouvido. Conte até 10, respire fundo, meu irmão, lute de joelhos, lute consagrando, porque é isso que o inimigo quer muitas vezes, irmãos. Deus tem me moldado, pastor Isaac, porque eu também era assim. Eu dizia, quando eu me casei, fui pai muito jovem, 18 anos, e sempre falava, né? O dia que o meu filho levantar a voz para mim, eu sento a mão na orelha dele, que ele vai ver o que ele vai fazer. Vai ficar surdo uns 3 dias. E depois a gente vai amadurecendo, a gente vai saber, vai aprendendo que não é assim. Claro que se for preciso você tem que dar umas varadinhas, tem que corrigir. Mas pai, mãe, você é o primeiro amigo do teu filho. E você tem que ter intimidade com o teu filho, ele tem que ter a liberdade de conversar com você. Ele tem que ter a liberdade de falar com você, mãe. Ele tem que ter a liberdade de falar com você, pai. Ele não pode ter muito medo. Tem que conversar. Mas nós muitas vezes nós queremos ser general dentro de casa. Minha filha, o dia que você trazer um namorado aqui dentro de casa, você vai ver o que eu vou te fazer. Daí sabe o que acontece? A filha não traz para dentro de casa, ela leva lá para a rua, atrás do muro, no escuro. Daí o erro é de quem? É da filha? Não, é porque nós não sabemos administrar o nosso lar. Meu filho, o dia que você se envolver com o que não presta, você vai ver o que eu vou te fazer, piá. Te boto para fora da casa, você vai trabalhar. Irmãos, o lar é o refúgio dos nossos filhos, dos jovens. Eu quero dizer para você, pai e mãe, se você não abraçar o teu filho, a tua filha, pode ter certeza que o mundo abraça. Se você não ouvir o que teu filho, a tua filha tem a dizer, o mundo lá fora ouve. Então, devemos amar esta mocidade, devemos amar os nossos filhos.
e não esquecer que nós vamos deixar um legado para eles, nós vamos deixar um legado para os nossos filhos. Eu nunca tive um pai que me ensinou a ser um bom homem. Meu pai, com 12 anos, ele falou para mim: meu filho, você não brigue na escola, mas o dia que você brigar e você apanhar, você vai levar outra surra na casa. E nós fomos crescendo com aquilo, meus irmãos. Só que essas marcas, essas cicatrizes ficam dentro do nosso coração. Talvez você pai, você mãe, foi criado num lar assim, que você não podia olhar para o lado. O pai e a mãe olhavam de atravessado, você já sabia o que era, ó. E talvez hoje em dia você ache que é o mesmo jeito que você tem que criar o teu filho. Os tempos passaram, os tempos mudaram. Nós temos que aprender a tratar com amor, porque nós servimos a Deus e Ele é amor. Nós temos que saber tratar os nossos jovens, meus irmãos, dentro da igreja. Corrigir quando devemos corrigir, mas abraçar quando devemos abraçar. Dar um ombro amigo, buscar, ver o que está acontecendo. Não podemos julgar. Meus irmãos, é tão difícil nós mantermos, é tão complicado nós trazer um jovem para a casa de Deus, mas é tão fácil nós botar para fora, que vocês nem imaginam como é fácil. Como é fácil, meus irmãos. Mas eu sei que eu estou falando para uma igreja que é bem instruída, que segue o ensinamento da palavra do Senhor. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, que nós devemos buscar a Deus em entendimento, buscar a graça do Pai. Juventude, mocidade, não vendam a tua primogenitura por algo desta terra. Não vendo a tua primogenitura, tudo aquilo que Deus deu para você e Deus tem na tua vida, por algo passageiro nesta terra. Busque a Deus, que Deus vai realizar tudo aquilo que você deseja no teu coração. Deus vai te abençoar grandemente, meus irmãos. Eu gostaria de convidá-los a se colocar em pés e dizer para você, jovem, que está aqui nesta noite: Deus conta com você. Mocidade, Deus conta com você. Jovem, que outrora estava trabalhando, buscando a Deus na casa do Pai, aonde você está, levanta daí onde você caiu, desperta do teu sono espiritual, que Deus conta com você. Moça, talvez você sentiu muito no teu coração por palavras que foram ditas para você. Você se magoou, você se entristeceu. Mas eu quero dizer para você que o Senhor olha o teu coração. O Senhor lança todos os teus pecados no mar do esquecimento, te dá nova vida, Ele te levanta, porque Ele conta com você. Jovem, em nome de Jesus, Deus está falando com você, jovem. Não pense que carro, não pense que dinheiro vai trazer a alegria do Espírito Santo na tua vida, porque na hora que você reclinar a tua cabeça no teu travesseiro, vai faltar algo para você, e esse algo se chama Espírito Santo. Deus conta com você. Em nome de Jesus, nesta noite, eu sei que tem jovens, o Senhor está falando comigo, o meu coração aqui, que tem jovens que estão afastados. Talvez você está aqui dentro da igreja, mas você está afastado de Deus, você está afastado de Jesus, você já não sente mais o Espírito Santo, você já pensou em desistir, você já pensou em parar com esta mocidade. Talvez ainda hoje, antes de você sair da tua casa, você disse: esse é o último culto que eu vou participar, e ano de 2021 eu vou estudar fora, eu vou sair e ninguém vai sentir minha falta. Não, não, Senhor. Deus, Ele está tocando em você. Deus conta com você. Os teus caminhos, os teus pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os de Deus são mais altos que os teus. Eu convido a você, jovem, a vir aqui à frente. Sabe por quê? Para você saber que o Senhor Jesus, Ele não esqueceu de você. O Senhor Jesus, Ele conta com você.
Ele te ama. Talvez, como eu disse aqui, você não teve até hoje amor de pai, você não teve amor de mãe, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele te ama. Ele te ama. E nessa noite o Espírito Santo te abraça, o Espírito Santo te conforta. E eu quero dizer para você, jovem, que não foi criado numa família que reinava a paz. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder de te dar uma família através de você, que reine a paz, que tem o Espírito Santo, que o Senhor Jesus seja o centro. Eu quero dizer para você que todos os teus sonhos, todos os seus sonhos serão concretizados conforme a vontade do Pai. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida. Eu vou orar, e eu creio que nesta oração o Senhor Jesus vai falar com muitos corações. Já está falando, e Ele vai tocar em corações aqui. Mocidade do Senhor Jesus, vamos curvar a nossa fronte e vamos pedir ao Senhor que Ele venha abrir o nosso coração, venha abrir o nosso entendimento e venha nos libertar de todo pecado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que Deus venha tirar de nós, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que o Senhor venha pôr por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele está aqui. Jovem, vá ao encontro de jovens que estão afastados, que você sabe, e somente o abrace, abrace com amor, abrace e comece a louvar já Deus, dizendo que Ele foi resgatado pelo Espírito Santo lamaçal do pecado. Rabasto ricante, rabaste ribanai, oh glórias, ribaste cante rabanaia. Hoje é noite de concerto, você não vai sair daqui sem antes se consertar com o teu Pai, sem antes se consertar com o teu Deus. O Senhor Jesus está renovando alianças nesta noite. O Senhor Jesus está botando por terra laços do inimigo, laços de morte nesta noite. Vamos orar, igreja do Senhor. Vamos orar, porque nós estamos numa batalha espiritual. Senhor meu Deus e meu Pai que estás no céu, bendito é o teu nome, Jesus. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor e a adoração. Papaizinho querido, primeiramente eu te agradeço, Senhor, pelas essas vidas que aqui estão, Senhor Jesus. Mas Pai, eu lhe faço um pedido, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Vem transformar vidas nesta noite, vem renovar vidas nesta noite. Pai, se tem alguém com jovem, Pai, se tem algum jovem aqui, Senhor Jesus, que se sentiu triste, tentando desanimar, Senhor, na caminhada, que o Senhor venha restaurar, venha renovar, venha libertar, Pai, e que todo laço do passarinheiro caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai.